Doutor Fábio, como que está a situação hoje do Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Carmo do Rio Claro? Primeiramente, boa tarde. Obrigado, Vanessa, pela oportunidade. É, o Hospital São Vicente de Paula, de Carmo do Rio Claro, hoje tem 13 pacientes internados na ala clínica, né? Dos 13 pacientes, nós temos 10 pacientes que testaram positivo para Covid-19, 2 pacientes com pneumonia a esclarecer e que estão aguardando a realização do exame para a gente ter certeza se é Covid ou não, e uma paciente portadora de uma hemorragia digestiva, mas que não tem relação com o quadro respiratório, né? Bom, sobre os 10 pacientes que testaram positivos, nós acabamos de conseguir a transferência de uma paciente que está mais grave para o município de Cássia, né? É uma paciente que precisa de um suporte ventilatório mais especializado, né? Os outros 9 pacientes estão moderadamente graves, né? Eles têm baixos níveis de oxigenação do sangue, eles estão dispneicos, né? Estão com desconforto respiratório, dor torácica, febre, tosse persistente, vômitos, né? Diarreia, né? E estão aguardando no sistema também para uma eventual transferência. É claro que se o paciente agrava nesse intercurso, nós atualizamos os dados, né, junto ao SUSFácio, né, informando ao SUSFácio, alimentando o SUSFácio com as informações e fazendo contato telefônico com a nossa referência para tentar viabilizar, né, um melhor acolhimento por parte da nossa referência, que no caso é a Santa Casa de Misericórdia de Passos, né, que por sinal está com 100% de lotação, né, da sua UTI Covid, né? Então é uma situação bastante delicada. A gente observou que ao longo dos últimos 10 dias, né, nós tivemos a perda de uma paciente não muito idosa, né, uma paciente de 60 anos que veio a falecer na madrugada de sábado para domingo, né, e não faltou empenho tanto da parte médica, né, tanto do secretário de saúde, também do prefeito Felipe Cardoso Cariello, né? Todos nós nos empenhamos muito para tentar viabilizar a transferência dessa paciente, mas não foi possível. O estado de saúde dela foi se deteriorando ao longo do sábado, até que ela veio a falecer no início da manhã de domingo. Tivemos também, importante frisar aí, 3 pacientes relativamente jovens, né? 2 deles coincidentemente com 38 anos e um deles com 45, né? Os 3 permanecem intubados na UTI Covid em Passos, né? Então assim, são quadros de saúde assim bastante delicados, não é? São pacientes graves, mas a gente torce e ora para que logo eles estejam de volta, né, ao nosso convívio, né? Doutor Fábio, de 5 dias, contando, né, do final de semana para cá, a gente pode observar também que teve 3 óbitos e teve um aumento também de notificações, e como você tinha mencionado aí também, que hoje Carmo do Rio Claro tem mais pacientes internados aqui em Carmo do Rio Claro, que são carmelitanos, do que na Santa Casa de Passos, lembrando que a gente está relacionando os carmelitanos internados lá. Sim, nós temos pacientes confirmados com a coronavírus
são mais pacientes internados aqui do que fora da cidade, isso realmente. Nessa última semana a gente teve 3 perdas importantes, né? Além do falecimento da paciente que eu relatei há pouco, que ocorrera no início da manhã de domingo, nós tivemos a perda de 3 pacientes ao longo da semana, né? 2 residentes do distrito do Itaci e uma outra paciente querida nossa, que era uma paciente imunossuprimida, usava altas doses de corticosteroide, prednisona, né? Ela tinha uma doença autoimune, né, chamada granulomatose de Wegener, e ela infelizmente teve um desfecho aí não satisfatório, né? Ela veio a óbito um dia após a transferência dela para a UTI Covid da Santa Casa de Passos, né? Na segunda-feira nós já observamos que praticamente triplicou o número de pacientes, né, que nos procuram relatando sintomas gripais, né? Na porta Covid do Hospital São Vicente de Paula, na segunda-feira, nós tivemos 42 atendimentos. Dos 42 atendimentos, nós tivemos, se eu não me engano, 28 ou 30 notificações, só que na instituição, né? E para se comparar, né, se compararmos, né, na segunda-feira nós tivemos 42 pacientes com sintomas gripais e 26 pacientes com outras queixas não relacionadas, né, à síndrome gripal. Então, assim, proporcionalmente, né, a gente teve aí 2/3, né, de pacientes com quadros respiratórios bastante sugestivos da Covid-19, né? É importante ressaltar que todas as medidas adotadas, por exemplo, na data de hoje, elas terão reflexo daqui a 15 dias, daqui a 20 dias. Por quê? A pessoa se contamina, por exemplo, na data de hoje, mas o vírus ele permanece incubado no organismo da pessoa entre 2 a 14 dias, né? Só após isso a pessoa que está contaminada, ela inicia um quadro de sintomas que no início são leves, né? Como uma coriza, uma obstrução nasal, uma tosse seca persistente, uma febre, uma mialgia, às vezes vômito, diarreia, né? Uma falta de ar, né? E o quadro vai se agravando ao longo dos dias, né? Os pacientes com Covid-19, eles apresentam, assim, é uma coisa muito frequente, que eles pioram bruscamente, né? Tem pacientes que às vezes nos procuram na segunda, na terça-feira, na quarta, com todos os parâmetros e exames realizados normais. E na quinta-feira, eles já nos procuram assim bastante comprometidos, né, com raio-x bastante comprometido, já com uma saturação bem baixa, né? E então é importante frisar que é uma doença que tem um caráter insidioso, né? Bastante cruel, né? Porque é uma doença traiçoeira, né? Ela piora o quadro clínico do paciente de forma repentina, né? De forma brusca. Eu entendo que as medidas preventivas, né? Que todos já estão cansados de saber, como a utilização de máscaras, a utilização de sabão, né, lavar as mãos e antebraços com sabão com frequência, a utilização de álcool gel, né, respeitar as regras do distanciamento social, né, evitar o contato com pessoas mais idosas, né, com gestantes, né, que são as grávidas, né, com as pessoas que são imunossuprimidas, né, com cardiopatas,
né, com pacientes portadores de bronquite ou doença pulmonar obstrutiva crônica, né, os tabagistas, são pacientes que têm uma maior probabilidade de adoecerem e terem uma manifestação mais grave da doença. Então, os mais jovens, né, tendem a negligenciar essas regras, né, essas normas que são preventivas, né, e que a gente já está cansado de saber, mas quem vai pagar a conta são os idosos, né, que são os pais desses jovens, né, as mães, os avós, as avós, né. Embora a gente tenha observado que uma boa parte dos pacientes hoje que estão internados aqui no hospital, né, que são 10 casos positivos e 2 suspeitos, né, dentro das 13 internações clínicas do hospital, a doença vem acometendo pacientes de meia idade, então pacientes já a partir dos 40 anos, né, entre 40 e 60 anos, a gente já está com uma frequência até mais elevada do que os pacientes acima de 60 anos, né? Então eu acho assim, a gente está passando aí por um feriado agora prolongado, né? É natural que as famílias se reúnam, é natural que os familiares, né, que moram fora, eles venham para Carmo do Rio Claro, né, por ser uma cidade mais tranquila, por terem familiares aqui. Então as reuniões familiares são até inevitáveis, mas o que a gente pede é consciência dessas pessoas que vêm de fora para a cidade, para que os que moram aqui não paguem o preço pela negligência daqueles que vêm de fora. O que eu acho importante ser dito é que os pacientes com Covid-19, eles demandam uma quantidade de oxigênio, né, muito maior do que os pacientes com outras enfermidades que podem vir a necessitar de oxigênio também. Por exemplo, um paciente com Covid, com comprometimento pulmonar e queda importante nos níveis de saturação, que é a oxigenação sanguínea, eles podem vir a necessitar. Teve caso de paciente que consumiu 3 balas de oxigênio em um dia. Então você imagina 10 pacientes internados na instituição consumindo de 1 a 3 balas de oxigênio por dia, que é a média. Você faz as contas e vai ver o que é, né? Graças ao empenho e dedicação do ilustre prefeito Felipe Cardoso Cariello, nós ainda não enfrentamos esse problema de falta de oxigênio, pois ele providencia, né, através da prefeitura, o envio de balas de oxigênio diariamente, que agora há pouco foram descarregadas aqui na portaria de cima do hospital, né? Então, graças a Deus, a gente ainda não enfrentou esse problema de falta de oxigênio, né, que muitos lugares estão enfrentando. Não só a falta de oxigênio, mas também a falta de medicações anestésicas, né, as medicações sedativas, os bloqueadores neuromusculares, né, os anestésicos em geral, que são as medicações utilizadas para intubação e para manutenção, né, da ventilação mecânica invasiva desses pacientes, né? Então você imagina uma situação na qual, um panorama no qual esteja faltando estas medicações, como já está acontecendo em municípios vizinhos, né? Informações que chegam até nós de pacientes que estão acordando, recobrando a consciência e intubados. A primeira reação desses pacientes é logo levar a mão ao tubo e tentar retirar o tubo mesmo, à força, né? Então, está havendo muito diálogo entre os municípios, né? Na medida do possível, um município ajuda o outro, cede um pouco de medicação ou faz alguma troca, né? Então, é assim um cenário bastante nebuloso, né? Bastante obscuro, e que eu acredito assim até que vá piorar nos próximos 15 dias, né?
mas eu acho que nós devemos unir esforços, né, trabalharmos a conscientização da população para que nós tenhamos um desfecho menos dramático.